Muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa primeira classe, então, de Anatomia 2023, oficialmente aí iniciando o ano, né, pessoal? Estava conversando com alguns de vocês agora a respeito da cursada aí de Anatomia. A maioria das comissões ainda não tiveram classe. E geralmente, pessoal, essa classe que eu estou dando hoje, a gente dá geralmente 7, 8, 9 de março, e esse ano, devido a muitos de vocês nos procurarem um pouquinho mais cedo, eu acabei adiantando uma semana, tá? Até porque o nosso intuito como curso é sempre estarmos um passo à frente da faculdade. Então, a semana que vem a gente já entra em coluna, né? Para depois seguir ali, cintura escapular, antebraço, codo, braço humano e membro inferior. Muito bem, vou me apresentar para quem não me conhece, meu nome é André dos Reis, a gente está na Barceló há alguns anos, estamos cursando esse ano o quarto ano, ok? E já há 3 que temos o curso de anatomia, já tivemos aí centenas de alunos e estamos sempre servindo aí na área da anatomia aí do pessoal do segundo ano, tá bom? O intuito dessa classe, então, é uma visão, na visão general, né? Uma visão geral de como estudar, como fazer acontecer em anatomia. A anatomia, ela dá medo para alguns, traumatiza outros, mas assim, gente, existe uma fórmula, existe um checklist aí que a gente tem que seguir para poder estar aprovando aí nessa matéria aí, que alguns dizem que chega a ser até um filtro, né, na Barcelona, mas, assim, graças a Deus a gente tem tido, assim, uma boa média de alunos aprovados, justamente porque existe um norte, né, existe um caminho para seguir, tá bom? Vamos começar com alguns conceitos, depois a gente vai entrar em alguns conteúdos aí de maneira hoje um pouco superficial e depois a gente vai aprofundando, tá bom? Galera, anatomia, então, é a área da biologia que estuda formas e estruturas do corpo, tá? Anatomia, vocês já viram pelo pré-grado, que é estudar em partes, né? Cortar o corpo em partes e estudá-lo. Bueno, eu separei aqui 5 dicas para começarmos a nossa classe, tá? 5 dicas para estudar anatomia, ok? Primeira delas, pessoal, todo dia tem que dar uma pegadita aí nos apontes, nos livros, né? Assistir uma classe, enfim, todos os dias você tem que pegar um pouquinho de anatomia, tá? Essa dica, ela é tão velha quanto a própria anatomia, e vocês vão ouvir de muitos professores essa dica aí de todo dia estudar um pouquinho. Tá bom, galera? Em outros cursos, a gente tem muitos alunos, né, que já fizeram, eu mesmo já fiz outra graduação, enfim, muitos já fizeram e vêm para a medicina. E nas outras graduações a gente tem, às vezes, aquela questão de prioridades, né? Ah, eu vou estudar isso aqui hoje, essa semana eu estou só estudando isso aqui, para a semana que vem eu volto, né, para outra matéria. Então, aquela semana que tem prova, a gente só estuda a matéria. Gente, na medicina e na Barcelona não tem muito disso, né? A gente tem que todo dia entrar em contato com a matéria, senão, se ficar 15 dias sem estudar anatomia e depois dizer que vai voltar, vou dizer para você que o desafio ele vai ser bem maior, tá? Estimule várias áreas do cérebro. Esse é um dos conselhos que eu enfatizo bastante, porque só a leitura não vai fazer de você um aluno completo, né? Só a aula, por exemplo, só o apunte, enfim, você tem que desenhar, você tem que assistir um vídeo, você tem que ler, você tem que reassistir uma aula, e aí tu vai ativando as várias, fazer esquemas, né? E aí tu vai ativando as várias áreas do cérebro e assim vai aí conseguindo memorizar. Muita memorização, né? Anatomia é muita memorização. Galera, eu separei aqui uma ordem que, na minha opinião, tem dado muito certo. Foi a ordem que eu estudei anatomia e é a ordem que a maioria dos acadêmicos aí de medicina, na área da anatomia, eles estudam, tá? Primeiro você estuda o osso, depois os músculos, depois as articulações, nervos, vasos e topografia, tá? Você já vai entender melhor essa dica quando a gente passar um ou dois slides na frente.
Primeiro vem o descritivo, claro que você tem que ter uma boa base teórica, né, para depois o topográfico. E a outra dica é que você tem que repassar várias vezes para poder aí ter segurança, né? Principalmente na prova oral, ali na frente do professor, como que ele vai pedir, o que que eu vou falar para ele, tá? Para fechar essa parte de dicas, alguns me perguntaram quais os materiais que eu indico. É muito pessoal, assim, os materiais para estudo. Existem algumas opções. Eu vou dizer para vocês assim, gente, já respondi para vocês, alguns do privado que me chamaram e tal. Galera, para mim, o melhor livro que tem de anatomia, que é um livro mais, como é que eu vou dizer assim, mais fácil, assim, menos pesado, né? Menos denso, para mim é o Latarjet, tá? Então, foi o livro que eu estudei, que eu tenho até hoje, todos ali os Latarjets das 3 eras, né? E li também o Rovier, claro que eu li, estudei também pelo Netter, mas o Latarjet, para mim, foi um diferencial, tá? E aí, depende, alguns professores vão falar bem, outros vão falar mal e tal. Eu, particularmente, isso é uma visão pessoal, eu acho que o Latarjet ele é bem mais acessível para quem está começando a estudar anatomia, tá? Bueno, e a pergunta que não quer calar, né? Como aprovar anatomia aqui na Barcelona? Bom, existem alguns passos, gente. O primeiro deles é você poder, primeiramente, se localizar, né? Aonde você está, como que vai funcionar aí a questão das provas, eras e por aí vai. Eu vou dar uma pincelada aqui e depois a gente entra em alguns conteúdos, tá? A primeira era está começando agora, tá, gente? A primeira era começou agora e vai até junho. Então, se você for fazer a conta, vai dar 3 meses até a prova, tá? Primeira era, então, é locomotor. Bueno? A segunda era vai de junho a setembro. Aí tu já vê que encurtou o tempo, né? Ó, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vamos pegar final de fevereiro, março, abril, maio, início de junho. Então, vai 3 meses a primeira era, 90 dias, e a segunda era já cai para 60 dias, tá? Começa ali em 10, 15 de junho, vai até ali, eu lembro que quando eu fiz a NATO, eu fiz a prova da segunda era dia 7 de setembro, exatamente feriado brasileiro aqui, foi a era de anato ali. Então, já vai cair para 60 dias, mais ou menos, a segunda era. E a terceira, gente, aí é um Deus nos acuda, porque ela vai começar em 15, 20 ali de setembro, e ela vai até o final de outubro as aulas, e início de novembro é a prova, 2, 3 de novembro. Então, a terceira é 40 dias, mais ou menos, 45, e aí já deu, tá? Bueno, André, qual é a que tem menos matéria? E qual é a que tem mais matéria, mais conteúdo? Galera, pasmem vocês, a que tem mais conteúdo é a terceira, que é a mais curta para estudar. E a que tem menos conteúdo é a primeira era. A questão é que o aluno, quando ele chega no segundo ano, igual vocês, está se adaptando, né? Tem ali o pessoal brinca, diz que tem um choque de realidade. Então, vai ter mais tempo para você pegar alguma coisinha a mais aí e tal. E depois, neuroespláquido é um sufoco. Então, aproveite agora a primeira era para aprender anatomia, como estudar anatomia, alguns detalhes importantes. E daí, a segunda e a terceira, ela é bem mais corrida, são bem mais corridas, tá? Eu classificaria assim, ó, a primeira era é o mais fácil, tá? Mais tranquila. A segunda era é a mais difícil, tá? Porque neuro realmente é algo abstrato, tu tem que buscar onde você não vê, né? Dentro do cérebro, ali, vias de condução, pares craniais e por aí vai. Primeira era mais fácil, a segunda é mais difícil. Só que a terceira é a mais extensa, tá? Então, para muitos, a terceira se torna mais difícil pelo pouco tempo. Tu vem de locomotor ali, neuro é bem complicado, alguns passam ali, sabe, por raspando e tal. E aí, quando tu vê, tu tem 40 dias para pegar tronco, tórax, tronco, né, que é o tórax e o abdômen, todos os órgãos que ali estão, artérias, veias e por aí vai, e daí fica mais pesado, tá? Bueno, então, assim, locomotor tem seus desafios, mas eu acredito que se você pegar desde agora, não deixa atrasar a matéria, tá, gente? Acompanha as aulinhas, tudo, com teus resumos, e aí, com certeza, você vai dar conta. Existem 2 tipos de anatomia, galera. 2 tipos, tá? 2 formas de se estudar anatomia. Uma delas é a anatomia sistêmica, ou seja,
você pega, por exemplo, um sistema e esgota ele estudando. Esgota, modo de dizer, porque anatomia, fisiologia, essas matérias aí, elas nunca se esgotam, né? Mas você pega, por exemplo, o sistema ósseo do crânio ao pé e estuda todos os ossos do corpo, tá? No outro mês, você pega, por exemplo, todas as artérias do corpo, uma por uma, e estuda todas elas. Então, isso é medicina sistêmica. Bueno, na Barceló se estuda anatomia topográfica, tá, gente? Não é sistêmica, é topográfica. O que é topografia? Topografia tem a ver com uma região que contém limites e contenido, né? Conteúdo. Então, na Barceló, a gente vai estudar o corpo por regiões. Não é assim, todos os ossos, todos os músculos, todos, não. Tu vai pegar, por exemplo, coluna, que é o primeiro assunto que a gente vai tratar na próxima aula já, oficialmente no curso, e aí a gente vai pegar a coluna, e a gente vai pegar os ossos, músculos, artérias, venas, tudo de coluna. Em 2 aulas, a gente viu tudo, vai para a cintura escapular. Ossos, nervos, artérias, venas, músculos, vai para o antebraço, codo, braço, por aí vai, tá? Então, é assim que funciona a anatomia topográfica, tá, gente? É assim que a gente vai estudar. Bueno, vamos falar um pouquinho sobre o locomotor, que é o que nos importa hoje, tá? Já para dar uma introdução, assim, na matéria que a gente vai estudar, e aí vocês vão ter ideia do que se precisa. Eu gosto muito da ideia, gente, de tu ter uma visão macro da coisa, para depois, porque tem gente que começa estudando uma artériazinha, um negocinho, não sabe. Tem que ter visão macro, né? Tudo que eu preciso ver está aqui. E agora eu vou me programar dentro dessa matéria, fazer um cronograma, não só o da faculdade, mas um cronograma pessoal, né? Para poder acompanhar. Bueno, primeira era, o que a gente vai ver, André? Vamos ver membro superior e membro inferior, tá? Membro superior, pessoal, esses são os assuntos, esses são os tópicos. Coluna, ombro ou cintura escapular, como queira. Falta um H ali no ombro, né? Não me lembro se tem um H em espanhol. Acredito que sim. Braço, codo, antebraço e mano. Bueno, esses são os assuntos de membro superior. Aí, acabou o membro superior, a gente vai para o inferior, pega cadeira, muslo, que em espanhol é coxa, né? Coxa em português e muslo em espanhol. Rodilha, que é o joelho, perna e pé. Ok? Então, primeira era está aí, diante da tua tela, aí, diante dos teus olhos, tudo que você vai ter que estudar até junho. Muito bem. O que a gente vai estudar de cada região? Como eu disse, a gente vai começar por coluna. Então, a gente vai pegar a coluna e a gente sempre vai começar pelos ossos, gente. Porque o osso é a base de tudo, tá? O osso é onde vai se insertar, onde vão se insertar os músculos. Osso é onde algumas artérias, né, vão perfurá-los, vão correr por baixo, por cima deles, do lado, tá? Nervos vão ter relações importantes com os ossos. Então, assim, osso, ele é a base de tudo. Aí vamos estudar os músculos primeiro, tá? Daí tu vai lá, aí tem um músculo tal que tem a inserção na apófise coracoides. O que é a apófise coracoide? Então, se tu estudou o osso escápula, tu vai ver que a apófise coracoide é uma região importantíssima, aonde possui inserções musculares e ligamentosas ali. Bueno? Então, sempre que você fizer alusão a uma inserção, tu vai usar algum ponto de referência em osso. Então, sempre osso. Bueno? Por exemplo, na coluna, gente, a gente vai pegar a coluna cervical, vai ver as características das vértebras, vai ver que uma vértebra tipo, ela é dividida em 3 partes, em corpo vertebral, agorreiro vertebral e maciço apofisário, região posterior. Vai ver que a vértebra é um osso irregular, né, misto. Por quê? Porque existem vários tipos de ossos e a vértebra ela tem características de todos esses tipos de ossos. Ela pode ser um osso curto, ela pode fazer função de osso largo, ela pode ser um osso plano, ela é um osso plano também, porque ela tem função de proteção. Então, vamos nos ossos, tá? Cervical, torácica, lombar, sacra.
a gente vai ver que cada região tem suas características e dentro de cada região ainda tem exceções, né? Por exemplo, cervical, C1, C6 e C7 tem exceções. C1, C2, C6, C7, perdão, tá? Torácica, pega T1 a T12, tem exceções, tá? Lombar, L1 e L5 são exceções. Então, essas vértebras que estão em regiões, como se diz, limítrofes, né? Entre uma porção e outra da coluna, elas já começam a ter características, elas começam a ter características da sua própria região, mas ainda trazem características da região anterior. Então, esse tipo de coisinha que a Barceló cobra, que a gente vai estar enfatizando com vocês. Galera, antes de passar aqui, cuidado com, assim, ó, Google, YouTube, essas coisas, essas ferramentas todas aí. Tem algumas coisas boas, válidas, mas, assim, ó, tem muita coisa, não vou dizer errada, né? Mas tem coisas assim que a gente até se espanta na internet. Medicina, quanto mais você avança, menos informação confiável tem disponível e de graça na internet, tá? Tem cursos bons, não estou desprezando nenhum. Agora, cuidado, porque assim, a medicina da Barceló, ela é muito peculiar, ela é muito específica, tá? E a gente tem que canalizar o estudo para aquilo que a faculdade pede, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Existe um lugarzinho atrás aqui, né, no crânio, chamado o hall retrocondílio de Rovara, tá? O hall retrocondílio de Rovara. E eles cobram em oral isso. Eles cobram, não lembro nem se tem no Latar G isso, gente. Eu sei que a gente dá aula sobre isso, enfim, só que de repente tem no Latar G, até porque as minhas aulas são baseadas, a maioria no Latar G e nas aulas da faculdade, mas tem coisas que não tem no livro, que é dado na faculdade, que eles vão cobrar, tá? Quer ver uma outra peculiaridadezinha? Eu estava lembrando aqui, como é que é o nome? El nombre. Esqueci agora a região. Espaço suprarretropleural de Sebilô. É um espaçozinho ali perto dos pulmões, em espláqueno a gente vai ver. Eles cobram limites, contenido, o que está dentro do espaço suprarretropleural de Sebilô, né? Que é, me recordando aqui, o gânglio estrelado, né? Então, gente, assim, cuidado com informações muito aleatórias, porque a anatomia ela é muito extensa, então tenta canalizar para aquilo que a Barceló vai cobrar, a forma com que eles cobram, e essa é a intenção do estudo, tá? Depois dos ossos, de cada região, a gente vai ver os músculos de cada região, tá? Depois a gente vai ver as articulações, irrigação, aí eu estou falando em artérias, né? Não citei junto aqui, irrigação vem junto à drenagem, que são as veias, irrigação, né? A artéria levando o sangue oxigenado à veia, trazendo de volta o sangue carbo-oxigenado para o coração, tá? Para levar para o pulmão para ser eliminado. Isso é irrigação e drenagem. Inervação, que são os nervios, que nada mais são do que neuronas fora do sistema nervoso central, né? Levando e trazendo informação também. E topografia. Bueno, gente, topografia são regiões delimitadas por alguns limites e contenido. Depois eu vou dar um exemplo aqui que caiu na minha final, inclusive, uma pergunta de oral de uma topografia que o pessoal pediu. Tá bom, gente? Muito bem. Agora vamos trabalhar um pouquinho de cada um desses temas aí para a gente ter uma visão geral aí desses assuntos. Osteologia. Muito bem. Quem é que recorda aí quantos ossos temos no nosso corpo, pessoal? Vamos 206. refrescar aí, relembrar o pré-grado, né? Quantos ossinhos nós temos? 206. 206, em alguns casos aí, obrigado, Natália, pode ser 207, 208, né? O ser humano, ele nasce com 300 ossos, ok? E aí vão se fundindo de maneira que ficam aí 206, geralmente 206. Bueno? Existem várias formas de ossos e cada forma tem a ver com uma função, né? Acho que vocês estudaram isso no pré-grado. Temos esqueleto axial e apendicular, estão lembrados? O axial é o central, olha ali no slide ali, né? Crânio, coluna e costichas, tá? São ossos do axial. E o apendicular, estamos falando dos braços e das pernas, membro superior e inferior. E aí tu pergunta, e as cinturas, André? Cintura escapular e
cintura pélvica ou pelviana en espanhol. Bueno, las cinturas, pela maioria dos autores, não são consideradas parte nem do axial, nem do esqueleto apendicular, tá? Já vi alguns trazerem como sendo apendicular, mas o que se tem por cintura é uma região compreendida entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, que é para interligar os dois, ok, gente? Formas e funções diferentes, por exemplo, vamos pegar um osso largo, né? Largo, que em espanhol, a palavra largo, traduzindo para o português, quer dizer longo, tá? Eu estava olhando aqui a foto, né? Aula em português com contenida em espanhol e uma fotinha em inglês aqui, para não perder a prática, né, pessoal? Então, aqui, ó, tu pega um osso largo, por exemplo, que tem a ver com... Osso largo tem a ver com locomoção, inserção de músculos, tem a ver com... que mais? Hematopoieses, né, que é produção de células sanguíneas. Essa é a função do osso largo, tá? Um osso plano. Alguém lembra a função do osso plano? Plano não. Vamos pegar aqui o curto. O osso curto, qual seria a função principal do osso curto? Suportar pressão. Suportar pressão, perfeito. Peso, pressão, né? O ano passado caiu uma perguntinha assim na prova final de anatomia. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Qual parte da vértebra tem função de osso curto? Olha que perguntinha, eu nunca tinha visto essa pergunta, mas pela lógica a gente pode... A vértebra ela tem o maciço apofisário por trás, que está cheio de apófise, tem o agorreiro que vai passar a médula espinal dentro, né? E tem o corpo vertebral, que é a partezinha mais rechonchuda, aquela parte... Então tem uma vértebra aqui, não está na mão, estou cheio de osso aqui, mas vértebra está no fundo da minha caixa. Então, a vértebra, gente, a porção... Mostrei para o pessoal do presencial hoje, aqui de manhã, em São Borja, a porção da vértebra que tem função de osso curto, que suporta a pressão do corpo, desculpa redundar, mas é o corpo vertebral, tá? Suporta a pressão do nosso corpo, é o corpo vertebral, tá? Corpo vertebral é uma porção, a porção anterior da vértebra. Então, tá aí algumas ideias, né? Por exemplo, função do osso plano. Qual é a função do osso plano? Estão lembradas? Osso plano tiene função de proteção. Por exemplo, os ossos do crânio são ossos planos, né? Que é mais achatadinho, assim, e tal. E quer ver uma trampinha que eles gostam de fazer na Barceló? Qual é o osso... deixa eu me recordar aqui. Qual é o osso largo que tiene função de hueso plano? Alguém sabe qual é o osso largo com função de plano? Eu já estou mostrando ele aqui na tela, aqui, ó. É a clavícula, galera. A clavícula é um osso largo, tá? Por quê? Porque a longitude predomina sobre o ancho, tá? Mas ela tem função de plano, porque ela não fabrica células sanguíneas e, ademais, está na caixa torácica. A caixa torácica tem função de quê? Tem função de proteção. E ela, junto ali com a primeira costicha, ela está acima, né, da primeira costicha, ela ajuda a proteger as vísceras torácicas, tá? Então, essa pergunta eles gostam de fazer, né? Qual é o osso largo com função de plano? O único que eu saiba é a clavícula, ok? Pergunto, que tipo de osso são as falanges da mão? Os ossinhos da mão e as falanges? Aqui eu tenho uma mão. Quem é que sabe que tipo de ossos são as falanges? Vamos lá. Quem responde para nós? Um de cada vez para não dar tumulto aí, pessoal. Muita gente falando. Por que eu perguntei qual é tipo de ossos são as falanges? E vocês ficaram com medo de responder, né? É mais ou menos o que tu está pensando mesmo. É uma trampa. A falange, gente, a maioria diz que é osso curto, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça, assim, é um osso curtinho, né? Pequenininho, ali é curto. Não, a falange é um osso largo. Em português, osso longo. Por quê? Porque a longitude... Porque quando eu digo que um osso é largo e é curto, eu não estou tomando como referência a ele com outro osso. Não estou comparando com outros ossos. É ele sobre ele mesmo, tá?
que tem aqui? Ah, ele é mais largo, a longitude predomina sobre lâncio. Então, ele é um osso largo. Ele pode ser minúsculo, mas ele é um osso largo, tá? Então, eu usei esse exemplo para quê? Para poder já ir introduzindo, assim, esses conceitos, essas ideias aí, para vocês já irem pegando, assim, algumas coisinhas que eu sei que são peculiaridades ali da nossa querida Barcelona. Bueno, gente, vamos ver um pouquinho sobre o que eu preciso saber de cada osso, né? Porque é comum numa prova oral, gente, o professor te largar um osso na mão sem falar nada, né? Simplesmente ele larga o osso na tua mão e diz assim, descreva. Ponto. É muito comum, tá? É uma das perguntas, eu já descrevi vários ossos ali quando fazia, toda era eu tinha que descrever um osso praticamente, né? Principalmente na primeira e na segunda. Claro que na terceira ali vai pegar um pouco das costilhas também e tal. Na primeira e segunda, praticamente, sempre você provavelmente tem que descrever um osso. Então, o professor te deu um osso, a primeira coisa, tem que saber o nome do osso, né? Tem que olhar e tem que dizer, opa, esse aqui é uma clavícula, bueno. O tipo do osso, daí tu vai dizer que a clavícula ela é um osso, vou dar um exemplo da clavícula, né? É um osso plano com função de largo. Ubicação está entre el esternón y el acromion, por arriba e adelante de la caja torácica, tá? Inserções musculares, eu tenho aqui até, tem aqui, ó. Inserções musculares tem 4 inserções em cima, tá? Que é o trapézio, deltóide, peitoral maior e o esternocleidomastoide. E por baixo tem uma inserção muscular, que é o subclávio. Também tem inserções ligamentosas embaixo, ligamentos coracoclaviculares, e por aí você vai. Acidentes ósseos, aí tu vai descrever, né? Que tem ali o canal surco para o subclávio e tal. Articulações das quais participa. No caso da clavícula, ela participa da articulação externo-condocostoclavicular e também participa da articulação costoclavicular e da articulação acromioclavicular. A clavícula, então, ela está presente nessas articulações e, basicamente, respondi já as 7 perguntas desse primeiro. Claro que a gente vai ter uma aula só de clavícula, escápula e tal, tá, gente? Estou dando exemplos aqui para vocês se ubicarem, ok? Então, uma descrição de clavícula, olha ali, ó, trazendo o tubérculo, o canal ou surco do subclávio, que nem eu falei para vocês, os ligamentos e por aí você vai. Para descrever um osso, então, existe uma lógica, existe uma ordem, que todos os ossos vai seguir a mesma ordem, claro, com informações relativas àquele osso, tá? Então, primeira coisa, começa falando, a clavícula é um osso largo com função de plano, par, assimétrico, ubicado adelante y por arriba de la caja torácica, está entre el esternón y el acromion, hace parte de las articulaciones, tiene una cara superior, una cara inferior, um borde anterior e um borde posterior. Na cara anterior, tu vai dizer que ela é subcutânea, que ela pode ser tocada, que ela é lisa, tá? Possui 4 inserções musculares, a cara inferior possui uma inserção muscular e tal. Então, mais ou menos essa linha. A gente tem tudo por escrito de cada osso, tá, pessoal? Tanto nos powers quanto no PDF. E as aulas também, a gente vai descrever clavícula de maneira, né? Repete depois. O aluno que quiser praticar, ele faz. Às vezes me manda um áudio, André, vê se tá bom essa descrição da clavícula para mim. Cara, me manda, eu ouço. Claro que eu boto na velocidade 2, dependendo do tamanho do áudio, né, gente? Quem nunca, né? Mas, assim, é muito importante essa prática para chegar na prova oral seguro, né, gente? Porque se chegar ali titubeando, o professor, ele realmente, ele acaba não aprovando, né? Bueno, gente, principais ossos para descrição em orales. Clavícula, escápula e húmero no membro superior, sim ou sim, tu tem que saber. Clavícula, escápula e húmero, tá? Se eu fosse você, também decorava o rádio cúbito até chegar na oral, porque eles podem pedir. Mas esses 3 primeiros aqui são os mais pedidos, clavícula, escápula e húmero, tá? E no membro inferior, coxal e fêmur, eu destacaria em especial, tá? Coxal e o fêmur,
peroneio e tíbia. Se eu fosse você, também iria sabendo. Bueno. Desses, qual é o mais fácil, André? O mais fácil é a clavícula. Qual é o mais difícil? Na minha opinião, o coxal, ele é realmente um osso complicado de se descrever, tá? Ele é um osso plano, ele tem duas caras, né? Tem 4 bordes, tem 4 ângulos, e daí, gente, só a cara externa tem 3 regiões, a região superior tem 3 zonas, e aí tu vai... E inserção muscular que não termina mais, tá? Tem agorreiro, tem de tudo ali. É um osso que tem de tudo, o coxal, tá? Então, assim, se o professor te der um coxal na mão, é porque realmente ele não está gostando muito de você, né? Eu brinco, pessoal, que o coxal, ele é bem complicadinho, é bom tu já ir dando uma olhada nos ossos aí, tá? Mas, assim, clavícula, escápula e húmero, coxal e fêmur. Esses 5 aí são os mais pedidos, tá? Pode acontecer de pedirem uma vértebra? Claro que pode, mas a vértebra é um osso mais fácil de ser descrito. Então, geralmente, eles vão um pouquinho mais, um caminho mais dificilzinho, tá? Para testar mesmo o conhecimento do aluno. Pessoal, alguma perguntinha sobre ossos? Até aqui, tudo certo? Podemos seguir? Alguma dúvida? Bueno, seguimos então. Oi, Jennifer? Por enquanto, não. Não? Tá bom. Então, vamos lá. Miologia, gente. Aí, nós temos no nosso corpo 650 músculos, tá? Arredondando, né? Um número mais exato, assim. Realizam uma infinidade de movimentos, tá? Então, movimentos são realizados através de contração e relaxamento. E os músculos, eles têm parte importante na anatomia. Não sei se alguém de vocês tem alguma formação na área de fisioterapia, na área... Fisioterapeuta, por exemplo, nessa parte aí se dá muito bem. Eu sei porque já tive muitos alunos que vêm da área da fisioterapia e é uma área que eles se destacam, né? Porque eles já vêm com uma base legal, assim, nessa área muscular, tá bom? Gente, na oral, eles não vão pedir para vocês escreverem músculos, tá? Ninguém vai chegar para ti e dizer assim, ó, me descreve o músculo deltoides. Não, essa não é uma pergunta que vai ser feita. O que eles podem fazer na oral é o seguinte, me descreva os músculos do braço, por exemplo. Essa é uma trampinha, por quê, galera? Porque o braço, o húmero, por exemplo, vou pegar um húmero aqui, o húmero, ele contém 25 inserções musculares, tá? Em alguns casos, 26. Tá aqui o húmero, bueno. 25, 26 inserções musculares, só que os músculos que estão insertados no húmero vêm ali do peito, vem da mão, tem osso músculo, perdão, não falei osso, né? Músculo da mão que vem no húmero aqui, tá? Então, vem do peito, vem da mão, vem do antebraço, mas quando o professor te pedir assim, músculos do braço, são apenas 4. 3 anteriores e 1 posterior. Então, esse é o tipo de pergunta que eles podem... Daí, o que tu vai falar? Tu vai falar o nome dos músculos, né? Onde eles estão insertados. Geralmente, tem que saber qual artéria que está irrigando eles e o nervo que está inervando. Claro, e a funçãozinha dele, né, gente? Se ele é um extensor, se ele é um... Tá? Então, vamos lá. Checklist dos músculos, porque cai muito em choice, né? Tudo que eu estou passando para vocês aqui, se eles não cobrarem na oral, na choice vai estar lá, tá? Uma prova com 70 perguntas, por exemplo, alguma coisa vai cair, muita coisa vai cair dos músculos, né? Nombre, função, inserção proximal, inserção distal, irrigação, qual é a artéria que leva sangue, né, para esse músculo, qual é o nervo que dá movimento a ele, e quais suas relações. O que é relações, André? É o que está por cima, por baixo, do lado do outro, na frente, atrás, isso é relação, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, peitoral, deixa eu ver se eu tenho um peitoral menor aqui. Isso, tá aqui o peitoral menor, tá? Função do peitoral menor, ele é um inspirador, ele vai elevar as coisas, quando diz elevador de costilhas já não se diz quase muito, né? Mas é inspirador mesmo, ele eleva as costilhas, 3, 4 e 5, para poder abrir um pouquinho mais de espaço na carra torácica,
e daí, claro, com o aumento da pressão, vai entrar o ar na inspiração, tá bom? Aumentando a pressão, né? Com a diminuição da pressão, vai entrar o ar aumentando a pressão para depois haver... Isso aí mais é fisiologia. O que tu tem que saber agora é o quê? Que ele é um inspirador, as inserções dele, ele está na apófise coracoide, olha ali a apófise coracoide, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Antes de estudar o peitoral menor, nós vamos estudar a escápula, para você saber onde é que está a apófise coracoide. E ele está na cara lateral e borde superior da terceira, quarta e quinta costilha. Um parênteses aqui para você. Não basta você falar para o professor numa oral que o peitoral menor está as inserções dele na escápula e na terceira, quarta e quinta costilha. Ele vai dizer assim, ó, estás haciendo medicina, tiene que se ubicar e tiene que saber o local exato de la inserção. Então, tem que falar apófise coracoide da escápula, cara lateral e borde superior da terceira, quarta e quinta costilha. Tá? Então, é assim que eles vão tomar. Não vão pedir para você descrever um músculo, mas eles vão pedir assim, háblame sobre os músculos, por exemplo, da cintura escapular. Aí tu vai falar os músculos que contém ali, tá? Inervação, nervo peitoral medial, irrigação, ramas peitorales da artéria coracoacromial, tá? Faltou eu falar aqui relações, por exemplo, o peitoral menor está por debaixo do peitoral maior e por arriba do subclávio. Percebam, gente, que enquanto eu vou falando para vocês, eu vou dando uma pausa para lembrar, porque a decoreba, ela tem parte nisso, mas assim, eu preciso saber e entender, porque senão é muita informação simplesmente para eu decorar, tá? Então, assim, eu tenho que lembrar assim, peraí, tá por baixo de, tá por cima de. Então, o aprendizado é isso. Você vai buscar aquela informação que você já tem. E é isso que a gente está fazendo para você poder estar preparado para a oral lá na Barcelona. Bueno, vamos ver um pouquinho de articulações. Glenumeral del codo e coxofemoral e de la rodilha são as 4 principais do corpo, tá? Essas articulações, assim, gente, são as principais, podem pedir para vocês descreverem. Não são, a mais usada, por incrível que pareça, não é nenhuma dessas 4. A articulação mais usada no corpo é a ATM, famosa articulação temporomandibular, que é a que vai movimentar aqui a nossa boca, tá? Essa é a mais usada durante a vida. Mas a glenumeral aí tá quase meio, né, junto com a coxofemoral, estão meio que em segundo ali, porque a glenumeral, por exemplo, ela é muito utilizada, né, o nosso ombro aqui, qualquer movimento e tal, e o coxofemoral ali da cadeira também nem se fala, tá? Mas assim, a TM só vai cair em neuro, porque faz parte do crânio. Então, essas 4 agora que tu tá vendo é para a gente pegar no locomotor. Bueno? O que precisa saber das articulações? Tipo, gênero, superfícies articulares, movimento que realiza, meios de firração, inervação e irrigação. Bueno? Então, aqui nós temos o que a gente chama de checklist para as articulações. Tem uma forma de estudar isso? Claro que tem. Tem um jeito certo, tem uma forma correta. Então, assim, a gente vai começar pelas articulações da cintura escapular, que são 4. Claro, depois da coluna, né, gente? Coluna, a gente vai ali dissecar toda ela em 2 aulas. E aí depois a gente vai entrar na articulação. Por que eu acabo esquecendo da coluna? Porque até o ano passado não tinha coluna na grade da faculdade. Começou ano passado, em locomotor. Então, eu tenho 2 aulas, inclusive bem longas ali, de coluna e tal, que a gente agora, desde o ano passado, que eles mudaram a grade, a gente começa com os alunos com coluna, tá? Depois vamos para a cintura escapular e aí seguimos adelante com o locomotor. Bueno, o que saber de irrigação e drenagem? Bom, gente, você sabe que irrigação são as artérias e drenagem são as veias, né? Junto com esse sistema aí de vasos, vai correr o sistema linfático também, fazendo, né, aquela limpezinha no organismo, tá? Bem interessante de ser estudado. O que necessita? Principalmente saber de uma artéria. Aí, gente, ó, origem, trajeto, término, ramas colaterais, terminais, relações e
o que é artéria e rim. Então, quer ver uma outra perguntinha comum de oral, aqui na Barceló? Me describa a artéria axilar. Uma baita de uma pergunta que a maioria dos professores fazem na oral de... Por que eu estou incentivando muito falando da oral, gente? Porque é o maior bicho-papão que mais assusta, né? Não brinque com a choice, porque a choice, ela deixa muita gente já no caminho, mas a oral realmente é o que vai definir tua vida ali, tá? Vou abrir um parênteses aqui, eu vou me lembrando e vou abrindo parênteses. Sobre a choice, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, vocês não vão esquecer. Os professores, eles vão ficar 2 meses falando sobre membro superior para vocês. E vão pegar plexo braquial, vão pegar irrigação, tudo. 2 meses, assim, membro superior. Aí, no último mês, em 2, 3 aulas, vão olhar o membro inferior. E aí, a maioria dos alunos, o que passa é que eles vão pensar que não vai cair membro inferior. E agora você grava, vou deixar gravado essa aula aqui, e você grava no teu coração. Gente, a maioria da prova de primeira era é membro inferior. Então, não brinque com o membro inferior, tá? Geralmente, 60%, 70% da prova, choice, eles vão meter ali nervo ciático, plexo lombosacro, tá? Artérias tibiales, ossos do pé. Tem uma articulaçãozinha, não sei quem de vocês vai fazer aula com o professor Sauri, que é o chefe de cátedra e é o que faz as provas ali na faculdade. É uma articulaçãozinha, deixa eu lembrar o nome aqui, até esqueci de falar para o pessoal da presencial aqui. Articulação de Lisfranc, Chopard e Lisfranc, que é a que está no pé, tá? Essa articulação, eles adoram cobrar isso em prova, em oral, depois e tal. Só que, assim, não vai ser dado muita atenção para membro inferior nas aulas, mas estão nos livros. E tudo que está no livro, eles podem cobrar, né? Tanto que eles mandam estudar os livros, né? Tá? Então, assim, a gente vai tentar, eu sempre, todo ano, eu tento a mesma ênfase que eu dou no superior, eu dou no inferior também, para que tu se prepare e chegue bem certinho para a prova da primeira era, tá bom, pessoal? Para que você não tenha erro. Bueno, entrou uma borboletinha aqui, me fazendo companhia, mas já passou aqui, já saiu. Bueno, gente, vamos aqui agora, acho que é o último tópico da nossa classe, que é inervação, e aí a gente vai já partindo aí para os finalmente da nossa... Falei já um pouquinho de inervação, né? Já citei um pouquinho aí, falei sobre... Às vezes o pessoal fala assim, né? Paciente, assim, eu tô com um probleminha no nervo, né? Eu sempre brinco, eu digo assim, problema em nervo não é probleminha, né? É problema, porque nervo, para começar, é uma neurona fora do sistema nervoso central. E são os nervos que vão trazer a informação, né, gente, vinda de fora, você se queimou, você tomou um pinchaço ali no dedo, o nervo que está lendo aquilo, trazendo para o cérebro, né, uma neurona trazendo e está devolvendo a informação através de outra neurona ou da mesma neurona, só que outras fibras, para poder você mexer a mão e tirar da onde está queimando, né, para poder você... tá me doendo a perna nessa posição, eu vou tirar a perna, vou botar em outra posição, eu vou sentar de forma diferente aqui na cadeira, porque tá... Então, assim, tudo isso é neuro, tudo isso é nervios. André, vamos estudar a segunda era? Não. Também, mas primeira era já vai pegar os nervos do braço e os nervos das pernas, tá? Dos braços e das pernas. Bom, nervo de membro superior, basicamente, é plexo braquial. É o bicho-papão da primeira era. O pessoal tem medo, meu Deus, não vou aprender. Gente, tem a manha, tem, né, a forma certa, você vai pegar ali e tal, dá para desenhar tranquilo. Então, assim, não sofra por antecipação, tá? O que devemos saber de um nervo? Basicamente, o que tem que saber de uma artéria, né? Origem, trajeto, término, ramas colaterais, terminais, relações e aqui nervo. Bueno, gente, então, assim, basicamente sobre nervos é isso. Plexo braquial tem que pegar uma aula só dele, tá? Alguns dizem que é o bicho-papão, também não menospreze, que também é muito fácil. Mas se você pegar firme, assim, ó, vou aprender o plexo braquial hoje, vou pegar, vou desenhar, amassa a folha, desenha de novo e tal. Eu, às vezes, vou ver meus resumos. Os meus resumos que eu escrevi tudo quando eu fazia anato, deu mais de 1.200 páginas escritas aí à mão, tá? Aí eu digitei tudo depois e ainda passei para o PowerPoint. Então, basicamente, os resumos que eu aprovei é o que eu passo para os alunos.
Mas, às vezes, eu tenho ainda as folhas, às vezes eu encontro 5 folhas com o mesmo assunto. Eu fazia, depois fazia de novo, olha que eu já tinha feito. É assim que tu vai memorizando. E tem desenho, tem escrito, tem desenho, e assiste a aula, e reolha a aula, e por aí vai, né? Então, é isso, tá? Plexo braquial, plexo lumbosacro, plexus lombar e sacro, principalmente o nervo ciático, né? Membro inferior, maior nervo do corpo, é o que vai tá caindo aí na primeira era. Bueno, gente, tentei fazer um apanhado. Tem mais topografia aqui ainda, ó. Gente, topografia e anatomia são lugares, tá? Regiões delimitadas por algum tipo de estrutura, por algum tipo de, às vezes, músculo, às vezes um osso, tá? Dentro dessa topografia existem contenidos, tá? Geralmente uma artéria, um nervo e uma veia, e existe uma disposição. O que é isso? Você tem que responder para o professor o que está por fora, no meio e por dentro. Tá? O que está na esquerda, direita e... Esquerda e direita geralmente não se usa em anatomia. É medial e lateral e intermédio. Tá? Essas são as expressões que se usam. Próxima aula, antes de entrar em coluna, a gente vai trabalhar um pouquinho essas expressões para relembrar vocês, para poder avançar aí no conteúdo, tá? Bueno, vou dar um exemplo. Uma das perguntas de oral da minha final foi exatamente essa aí que está na tela, tá? Me describa el hueco popliteo. Essa foi a pergunta. Bueno, e aí, gente, eu vou dizer que o hueco popliteo é uma região compreendida em la porción posterior de la perna, tá? Pega ali um pedacinho, né? Não digo terço, mas a porción final distal del muslo e la porción inicial de la perna, tá? E aí a gente vai ter uma espécie de losango, tá, gente? Isso aqui é atrás, aqui é como se fosse um joelho, né? E vai pegar um pedacinho da perna aqui embaixo e a região inferior do muslo, tá? E aqui é posterior. Então, veja que, ó, tem um nervo sempre está em amarelo, tá? Nos livros. Veias sempre estão em azulzinho e artérias em vermelho. Eu procuro, às vezes, hoje eu estou usando PowerPoint, às vezes eu uso quadro, né, nas aulas, e aí eu procuro fazer das mesmas cores também para poder não atrapalhar ninguém. Aí o que tu tem que dizer para o teu prof? Limites. Gente, primeira coisa, lembra do checklist de topografia, tá? Eu sempre falo para meus alunos, primeiro tu tem que saber o que estudar para depois estudar. Falou em topografia, 3 coisinhas: limite, contenido e disposição dos elementos. Limite, contenido e disposição dos elementos. Tá? Então, vamos lá. Limite do ecopoplíteo, superinterno, músculo semimembranoso e semitendinoso. Limite superexterno, vamos pegar aqui, ó, superinterno, tá? Superexterno é o músculo bíceps crural. O ínfero interno, remelo interno. O ínfero externo, remelo externo. Tá suave, tá? Anterior, nesse caso aqui, o anterior é o piso da região topográfica, porque nós estamos falando da região posterior. Então, o piso do ecopoplíteo é o músculo poplíteo, tá lá no fundo, tá? E posterior, que pode ser chamado também del techo do ecopoplíteo, é a fáscia poplítea. Então, se tu prestar atenção, nós temos uma fáscia, que é como se fosse uma membrana que recobre o músculo, né? Uma fáscia, um músculo poplíteo, e entre a fáscia e o músculo nós temos o quê? Nós temos o contenido, que é a artéria poplítea, a vena poplítea e o nervo ciático se bifurcando. Qual a disposição dos elementos, gente? De lateral a medial, nós vamos ter o nervo, a vena e a artéria. Artéria, se tu quiser incrementar tua apresentação, tu vai dizer que a artéria é mais profunda, abre aspas. Geralmente, a artéria é mais profunda que a vena e que o nervo presente, geralmente nas regiões topográficas, tá? As exceções a gente vai trabalhar com vocês. A vena interna e medial é a mesma coisa, né? Em anatomia você sabe que, ó, a artéria interna e medial, tá? Medial, tá aqui a artéria, tá? Vena está intermédia, superficial, externa em relação ao quê, gente? Externa em relação à artéria, tá?
externa em relação à artéria e interna em relação ao nervo. Bueno? E o nervo está se bifurcando, o nervo está correndo por fora aqui, lateral. Então, na Choice, o que eles fazem? Eles fazem exatamente esse jogo de palavras. Em el hueco popliteo, tenemos la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervo ciático. ¿Cómo están la disposición de los elementos em relação, um relaciona ao outro? Eles podem botar assim, a artéria está interna à vena, o nervo está externo à vena e interno à artéria. Não espere facilidade na Choice. Então, tu tem que ter bem em mente. Eu costumo desenhar muito, gente. Então, quando chego na prova, agora, né, fiz fisiologia, enfim, bioquímica e tal, eu desenho, né, chego lá, eu fui fazer uma prova de cardio, cara, tem um desenho lá de eletro lá, que num desenho tu mata, assim, 70%, 80% do assunto, claro, desde que tu tenha lido e, né, então eu cheguei, fui lá e fiz o desenho, e fui lá, olhei a prova e tal, então, desenho o eco completo, lembra, nevar, lateral a medial, nevar, bueno, ó, a artéria e a vena tem o mesmo nome do eco, e o nervo, tu sabe que é o ciático descendo ali, né? Tranquilamente. Bueno, então existem essas manhãzinhas, assim, essas técnicas que a gente procura trabalhar com vocês para poder ajudá-los. Ok, gente? Bueno, gente, eu costumo deixar sempre uma frase, uma reflexão aí no finalzinho das aulas, e a que eu deixo para vocês hoje é: sonhos determinam o que você quer, ação determina o que você vai alcançar, o que você conquista. Então, se você está aqui hoje, é porque você um dia sonhou, né? E agora a ação vai determinar aquilo que você vai conquistar. Chegou a hora de, eu sempre digo, né? Sebo nas canelas e estudar muito, pelo menos aí 2, 3 horinhas todo dia, tá? E com certeza você vai alcançar os teus resultados. Bueno, gente. Pessoal, eu tenho esse último slide aqui, geralmente eu uso para falar um pouquinho do curso, para tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas. E antes de terminar falando sobre ele aqui, eu queria saber de vocês, se vocês têm aí alguma perguntinha sobre o contenido, né, sobre o conteúdo aí que eu falei para vocês, que é essa, na verdade, é um esboço daquilo que a gente vai ver. Não aprofundei nada, apenas, né, foi de maneira superficial para você ter uma ideia geral. Tem alguma perguntinha sobre o conteúdo, gente? Ou sobre o curso propriamente dito, ou sobre algo que eu possa ajudá-los, que eu, de repente eu não tenha falado aqui? Alguém? O conteúdo do curso são as aulas e tem mais alguma coisa? Tem teste? Bueno. O Caian, é isso? Está perguntando qual o valor do curso. A Natália perguntou qual o conteúdo do curso. Acredito que a maioria das perguntas de vocês eu vou responder aqui no slide, tá, gente? Então, vamos por partes aqui. Primeira coisa, acho que tem alguém aqui que está na aula que mora em São Borja ou todo mundo mora em Santo Tomé? Só para saber, alguém mora em São Borja? Que está me ouvindo aí? Eu moro em São Borja. Natália, uma pergunta. Você que jogava squash ali ano passado, que joga squash? Não? Não. Tá, desculpa. De repente ela vai ver essa aula gravada depois e ela vai ver que eu tô achando que é ela, né? Era outra Natália, tá bom. Não, é que eu já troquei uma ideia com ela sobre as aulas, já tinha conversado e de repente poderia ser ela que estava aí. Bueno, tu mora em São Borja então, Natália, isso? Isso. Tá. Vamos lá, modalidades do curso para 2023. Gente, nós estamos iniciando uma turma presencial em São Borja, tá? E uma turma online para o pessoal de Santo Tomé, ou enfim, tá? Porque lá em Santo Tomé, o local que a gente tinha ano passado, não vai ser o mesmo que a gente vai dar aula esse ano, e ainda assim, o pessoal está se ajustando, as minhas aulas só vão começar no final do mês, né? O quarto ano foi adiado as aulas, então não tem logística que me favoreça agora para eu ir em Santo Tomé, dar aula, enfim, então a gente vai manter uma turma online, certo? E aqui a gente vai estar atendendo presencial. Bueno, quantas classes por semana é o curso? 2, tá? Na modalidade presencial, eu dou as 2 aulas presencialmente, a gente tem os ossos, tem material que a gente empresta para os alunos, levam para casa, estudo. Eu brinco, né? O pessoal está meio sozinho, às vezes leva o esqueleto, dorme abraçado no esqueleto, depois devolve, por aí vai. Então, assim, na presencial são as 2 aulas aí presencial, e na online, gente, a gente mantém 2 temas por semana também, mas geralmente um é ao vivo, igual eu fiz hoje, tá?
aula ao vivo, até para tirar dúvidas, manter o contato com o aluno, tá? Sempre junto. E a outra, geralmente, eu mando gravar. Bueno? Pode ser de eu dar 2 aulas ao vivo na semana? Pode acontecer. Aquela semana, não, hoje eu vou dar 2 aulas. Já estou animado aqui, já dei aula para o presencial, já vamos meter ficha aqui. Mas, geralmente, a segunda aula da semana ou a primeira, às vezes, eu mando gravado. Bueno, nada impede de, na aula ao vivo, eu dar uma repassada naquele material ali e tal. Eu fico com receio disso, porque tem muitos que assistem ao vivo e não assistem a gravada, e a aula gravada é tão importante quanto ao vivo, tá, gente? Tá? Então, 2 aulas por semana. O PowerPoint eu sempre envio no domingo à noite, tá? Bateu domingo à noite, tu vai receber lá no grupo os 2 PowerPoints da semana. A aula, a semana é coluna... Por exemplo, semana que vem é coluna 1 e coluna 2. Domingo à noite eu já mando para os alunos, tá? E aí, o PDF também, eu mando. O PDF eu vou dar uma ajustadinha nele, algumas coisinhas que tem que dar uma melhorada. Acredito que em umas 2 semaninhas eu mando o PDF, tá? De toda a primeira era. Uns 15 dias aí eu mando de toda a primeira era. 500 páginas é das 3 eras, tá, gente? Primeira era, eu acho que é umas 120, mais ou menos. Tá? Não me recordo bem, mas o PowerPoint, todo domingo à noite eu mando, o PDF daqui 2 semanas eu mando. Temos um mega pergunteiro com 7.000 perguntas. Talvez você não vai olhar todo ele, mas tem muita coisa ali que eles repetem em provas. Exames dos últimos 3 anos a gente tem também, vamos revisar. Muita coisa aí rola nos grupos. Esse pergunteiro aqui, eu acredito que não, mas alguns exames vocês vão ver nos grupos também. A gente vai fazer os repassos e aí respondendo para a Natália agora, né? Minha ideia, gente, para a turma de Santo Tomé, é o último mês antes da era. A gente vai trabalhar março e abril, tá? Minha ideia, pelo menos em maio, a gente ter aula presencial aí com vocês, tá? E daí a gente vai fazer provas escritas, e quem quiser se sentir à vontade, sei que o pessoal é bem envergonhado e tal, quem se sentir à vontade, a gente pode fazer simulações de prova oral também, tá? Então, eu quero me comprometer, sim, a maio estar presencialmente, talvez em abril. Abril eu não garanto. Bueno. O ano passado foi maio. Dia 2, 3 de maio, a gente já fizemos 8 aulas presenciais antes da era com a galera de Santo Tomé. E foi bem produtivo, assim, sabe? Muito... Estavam com uma sala que havia 20, nós tinha 30 dentro da sala, né? E o nosso curso, vocês vão ver que ao longo do ano ele começa com 15, 20, 30, e termina com 80, 90 no final do ano, né? Então, assim, se você está vindo agora, eu digo assim, ó, não hesite em estar com a gente aí, porque daí tem a turma dos precavidos que vem agora, daí daqui 2 semanas, o primeiro parcialito já vem mais uns, né? Daí depois vem os desesperados, né, gente? Segunda era, o cara vem e já está com a corda no pescoço. Daí tem uns que chegam em novembro e dizem assim, André, quanto tu cobra para dar aula só para mim um mês? Eu digo, mas nem consigo, cara, porque eu também estou nas minhas finais aqui, por aí vai, né? Então, gente, vamos sim fazer repassos, tá? Vamos sim fazer provas, e aí de maneira presencial. Antes vai ter prova? Sim, eu tenho as provas em PDF. Aí, finalizando assim o primeiro mês, vão ver coluna, cintura escapular e tal, eu mando a provinha online para vocês, para quem vai fazer online, né? Para quem fazer presencial, a gente, aqui em São Borja, a gente faz presencialmente as provas, tudo. Eu mando online, o pessoal responde, depois me diz, André, consegui acertar tantas daquelas ali, tem outros que eu fiquei em dúvida e tal, e por aí vai. Bueno, preparo para choice oral, modalidade presencial e Zoom, já falei. Gente, tu tá estudando em casa ali, e se deparou com uma dúvida ali no nosso material ou no livro, tu não sabe, né? André, não faço ideia o que seja isso aqui. Tu pode me explicar? Me manda um áudiozinho e eu mando para ti a resposta. Bueno, geralmente no mesmo dia eu respondo, tá? Se eu tiver com o celular na mão ali, eu olho e tal, já. Às vezes, de noite, né? Não me lembro de ter deixado para outro dia para responder um aluno. Geralmente de noite, no máximo, se vê alguma pergunta. Claro que tem muita pergunta que chega às 3 horas da manhã, né? Um dia, como é que foi que o cara me perguntou? Ah, tá. Um dia eu acordei de manhã, 6 horas, daí tinha uma perguntinha assim, André, o que é PLT? PLT. Daí, às vezes, eu coloco algumas abreviaturas no Power, né? E daí eu já pensei assim, esse cara está repassando a aula de triângulos de Laxila, né?
que lá tem dos triângulos da axila, um dos limites é porção larga do tríceps, eu botei PLT, tá? Então, assim, quem gosta da madrugada, de repente vai assistir uma aula gravada ou outra, manda perguntinha, eu acordo e respondo, tá? Bueno, valores, quem é que foi que perguntou aqui? Deixa eu ver aqui, o Caian, ok. Gente, os valores é o seguinte, eu mantive os valores do ano passado, tá? Do presencial, R$ 190 mensal. Então, o nosso curso é mensal. Hoje teve um rapaz, não sei se está aqui também, me perguntou, André, uma vez ingressando no curso, eu posso parar a hora que eu quiser? Eu falei, claro, não tem, nosso curso não é um curso formal, né, gente? É informal, que acabou ficando formal devido à importância que os alunos deram nos últimos anos aí e devido ao número de aprovações que o pessoal tem tido. Mas, tipo assim, tu fez um mês, tu pode não fazer o outro, tem gente que faz por era, né, e tal. Então, é R$ 190 o presencial, tá, gente? Por mês. E Zoom é 140, ok? Então, para o pessoal de Santo, que tá via Zoom, aí é R$ 140. Bueno, a vantagem do presencial é que tu leva o material para casa, né? Tu acaba, de alguma maneira, interagindo, né, com outros alunos aqui, a gente está sempre junto. E, infelizmente, né, pessoal, agora o teórico de vocês parece que vai ser todo via online, né? É isso? Eu ouvi falar, me confirmem. As aulas teóricas é todas... né? Só as práticas são presenciais, no Pois caso. é, então imagina só, tu vai uma vez por semana na aula, vai acontecer com muitos de vocês de chegarem lá, o professor faltou, porque o cara é médico, o cara é plantonista, o cara atendeu uma emergência, é normal, não estou dizendo que o cara falta por irresponsabilidade, ele dá aula uma vez por semana na faculdade e às vezes está, né, e daí tu fica 15 dias sem ter contato, às vezes presencial ali, né? Para medicina isso pode comprometer. Então eu apelo assim, ó, se caso você mora em São Borja, né? A gente está conversando aí com a Natália e alguns aí que a gente já conversou via WhatsApp, e se você está vendo essa classe gravada também, se você tem a oportunidade de participar presencialmente e conseguir, dê preferência, né, para participar. Caso contrário, a gente tem essa turma online aí para atender, claro, principalmente o pessoal de Santo e mais quem quiser. Bueno, gente, alguma pergunta a mais, pessoal, que eu possa ajudar vocês? Alguma coisa que eu possa tirar de dúvidas? Eu queria saber, André, o endereço e os horários, por favor. Tá. Tá, sobre os horários, muito importante a pergunta. O endereço, não vou dar o meu endereço aqui, depois eu te passo, tá? Me chama no WhatsApp lá. Essa aula fica gravada e ganha um mundo, né? Daqui a pouco eu vou dar o endereço na minha casa aqui nessa aula, aqui não vai dar certo. Horários. Gente, muito importante essa pergunta que eu estava esquecendo. Vamos lá. Os horários, eles são de acordo... no início eu consigo fazer isso, daqui 2, 3 meses, não garanto. Vou fechar as turmas. Uma vez o aluno decidindo fazer, me manda o horário dele. Hoje eu já recebi de vários dos presenciais já o horário deles. Então, tu me manda o teu horário de classe que tu tem. E aí eu jogo todos os horários vou pegar todos os do Zoom de Santo Tomé, vou jogar numa planilha, e todos os presenciais aqui de São Borja, vou jogar noutra planilha. E aí as aulas eu vou colocar nos horários que não chocam com nenhum de vocês. Por enquanto é fácil fazer isso, porque as turmas estão pequenas. Provavelmente aqui em São Borja, por exemplo, eu vou ter uma turma de 8, 10 alunos, o Zoom pode ter até um pouco mais, geralmente, né? Mas a partir do momento que começa a ter 30, 40 alunos, aí já fica mais complicado. Os que vão entrando depois vão ter que se adequar ao horário que já está fixo, tá, gente? Então, Natália, por exemplo, vocês vão mandar os horários do presencial, vocês têm aula na faculdade ali, aí eu jogo, daí em uma semana que vem eu já digo assim, ó, galera, provavelmente o nosso horário vai ficar assim, ó, um exemplo, né? Terça-noite e quinta de manhã, ninguém tem aula. Tá bom. Pode acontecer desse primeiro mês ter alguma mudancinha, porque os horários da faculdade vão mudando. Mas depois do primeiro mês, geralmente, os horários ficam fixos até o final do ano com as turmas, entendeu? O ano passado, por exemplo, eu tinha aula, deixa eu lembrar, lá em Santo era quarta, 2 da tarde e quinta, 20 horas, que eu dava aula em Santo Tomé, o ano passado, que era o horário que dava para todo mundo. Tu vê que deu certo, tinha quase 30 na turma e todo mundo assistia nesses horários, né? Online já dá para ser mais flexível, né? Mas mesmo assim eu gosto de manter um horário fixo, aquele horário ninguém mexe, né? Que é o horário que
que não pega aula de ninguém, e daí a aula gravada já fica mais fácil de mandar também, porque daí já cada um vê como pode, tá? Questão dos horários. O endereço eu te passo depois certinho, tá? Por enquanto, o primeiro mês, geralmente, eu faço as aulas na minha casa. Eu já dei aula até para 12, 15 aqui na sala. Daí eu tenho convênios aqui com 2 escolas também aqui em São Borja, que alugam as salas para nós. Então, a partir do momento que a turma cresce um pouquinho, a gente já vai para a sala de aula ali, bem tranquilo, tá? E é perto aqui também do centro e tal, então não tem muito mistério conosco. Mais alguma coisa que eu possa ajudá-las? Muito bem, pessoal. Podemos encerrar, então, nossa aulinha? Encerramos por aqui, então. Estou à disposição de vocês, tá bom? Alguns de vocês, inclusive, já se matricularam, já confirmaram aí presença nas turmas. Quem não fez, quiser fazer hoje, pode fazê-lo, tá? E aí, acredito que até domingo, segunda, a gente vai estar montando aí as turmas com os respectivos horários. Bueno, gente, eu deixei gravando essa aula, vou deixar à disposição também no grupo aí, para quem quiser assistir. Se você tiver um amigo, alguém que não teve oportunidade de entrar agora, quiser mandar também, pode mandar, que pode ser útil, né? Para os amigos também. Cerramos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. E mais alguma dúvida, alguma perguntinha, me chama no WhatsApp aí que a gente responde a todos. Tá bom, pessoal? Um abraço. Hasta luego. Boa noite.